Olá, casais, olá, família, a paz do Senhor, a ti, esposa, a paz do Senhor, a ti, marido, a paz do Senhor, a ti, filhos, a paz seja sobre tua casa. Que o Deus vivo em Jesus, o seu Filho, na sua graça e misericórdia, no seu projeto maravilhoso, quando criou a família, quando a abençoou e como Ele mantém as famílias. Esse Deus que criou o casamento, que abençoou, Ele abençoe tua casa, ensinando cada esposo, cada esposa a considerar uns aos outros, que os filhos sejam obedientes aos seus pais, como convém ao Senhor. É interessante quando nós vamos falar a respeito de família, a respeito de casamento, muitas pessoas já não se interessam muito em aprender, em saber, em tirar dúvidas, pois muitos acreditam que sabem, e até sabem, eu concordo, e até sabem, porém há uma grande dificuldade de colocar em prática aquilo que se sabe. É claro, é evidente que nós temos dificuldade na nossa casa, no nosso casamento, para se colocar em prática. E alguns não sabem e não procuram saber. Alguns por ter dado errado relacionamento, casamento, alguns por não acreditar mais, alguns por ter sido traídos. O certo é que muitas pessoas já não têm, ainda não dedicam a credibilidade no casamento, na instituição chamada família. Muitos não acreditam mais na família. Alguns têm motivo para isso, alguns não têm, alguns têm total razão nisso, depende de como cada um vê. Quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, a instituição família, que desde o princípio foi criada, abençoada e mantida pelo Deus vivo, ela nunca deixou de ser importante aos olhos do Criador, aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Nunca deixou de ser importante. E nos dias de hoje, em que a nossa sociedade não dá atenção, não dá mérito, não dá importância ao casamento, cada um se vira, faz o que quer, do jeito que quer, porém a Bíblia é sagrada. Ela nunca deixou de dar importância. A Bíblia Sagrada nunca deixou de dar total importância à instituição chamada família. E nos dias de hoje é preciso resgatar essa importância. É preciso trabalhar no resgate da importância da família, do marido, da esposa, dos filhos. O marido cumprindo seu papel, a esposa na sua posição de esposa e os filhos na sua posição de filhos. Cada um junto, mas cada um cumprindo o seu papel para que essa família, para que essa instituição, ela cresça, ela vá avante, ela tenha êxito, ela tenha sucesso. E a Bíblia Sagrada, ela diz em Provérbios, no capítulo 14, que a esposa sábia, ela edifica a sua casa. Esse verso é muito conhecido. Ela constrói sua casa, ela edifica, ela constrói a sua casa. E muitos se fiam nesse texto para colocar sobre a responsabilidade da mulher a construção, a edificação dessa casa. Porém, nós sabemos que toda construção, todo edifício sendo construído, ele tem sua base. Para início de construção, ele tem sua base. E a esposa, ela constrói, ela edifica sobre as bases da palavra, sobre as bases do evangelho, sobre as bases do ensino de Cristo a respeito do casamento. Essa é a base
que a esposa constrói sua casa. Porém, é interessante que a Bíblia nos diz também que com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Veja, a esposa constrói a casa, edifica a casa sobre os fundamentos, sobre os ensinos, sobre a base do evangelho, da palavra. E por isso deixa o homem pai e mãe e unirá-se a sua esposa e se tornarão uma só carne. Essa é a base, esse é o princípio, esse é o fundamento. Sobre ali o casal vai construindo, a esposa vai construindo. E com a inteligência, essa construção se firma. Ela se firma. A esposa constrói, edifica. O marido, com a inteligência, ele firma essa construção. Porque nenhuma construção, para ser firme, para ser segura, ela tem que se firmar em algo, que é a base, que é o alicerce, que é o início da construção. Muitos casais iniciam a construção desse casamento, iniciam a convivência baseado nos seus próprios pensamentos, baseado na sua própria visão, baseado nas paixões, baseado na sedução, baseado em uma noite de sexo gostosa que daqui a pouco já está morando junto, né? Baseado naquilo que vê, baseado naquilo que sentiu que é passageiro. Não há uma construção, não há uma firmeza nessas bases para que esse casamento ele possa se firmar. Então a gente percebe que hoje os ensinos a respeito de casamento, a responsabilidade dentro do casamento, os papéis da esposa, o papel do marido, o papel dos filhos dentro do casamento, eles não são respeitados. E isso é fundamento. E isso é fundamento, veio desde o início. Quando Jesus ele foi colocado à prova a respeito do casamento, ele disse: não tende lido desde o início que o Pai os fez macho e fêmea? Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, as ideias do homem, os planos do homem, têm muitas das vezes separado aquilo que o Senhor ajuntou, o casamento, a família. E por muitos ter casamento defasado, por muitos não terem tido casamento felizes, muitos por ter passado decepções, desacreditaram da instituição chamada família. Porém, a Bíblia nos arremete a observar, a guardar, a viver, a valorizar, a respeitar, a cumprir com as responsabilidades que o casamento traz àqueles que entram em aliança com a mulher da sua mocidade. Desculpem, se não houver esse mútuo consentimento, não vai haver uma construção saudável, não vai haver uma firmeza dessa construção que possa firmar. Nem a esposa vai conseguir construir, edificar, e nem o marido vai conseguir firmar a construção que essa esposa está construindo com a sabedoria dia após dia. É necessário, é preciso haver cuidado, responsabilidade, ter uma visão à luz da Bíblia, ter uma visão à luz do princípio da palavra para nós aplicarmos no nosso casamento, porque uma coisa é importante se observar. Não tem como nós entendermos o princípio do casamento sem nós conhecermos as bases, as regras que o Criador do casamento colocou e impôs nessa instituição, essas regras, essas leis, para que nós que entramos nele possamos observar, obedecer. Um homem casado
Ele não pode sair qualquer hora, de qualquer jeito, para qualquer lugar, com qualquer pessoa. Há uma lei no casamento onde ele deve concordar com a esposa a respeito dessas coisas. A esposa não pode fazer qualquer negócio, de qualquer jeito, de qualquer forma, ir para onde quer, na hora que quer e voltar do jeito que quer, quando quer, com quem quer. Não, ela tem um marido no qual ela é sujeita a ele. Da mesma forma que o marido tem a esposa, que ele é sujeito a ela. E os dois se sujeitam um ao outro. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E quando o casal não respeita essa regra, o que acontece? Liberdade, libertinagem, que vem uma coisa, que vem outra, que vem ciúme, que vem contenda, que vem desconfiança, que vem um monte de problema para o casamento. Por quê? Não respeitaram a regra da boa comunicação, do respeito um para com o outro. E são regras que a Bíblia nos ensina. E que nós, os casados, ou que você que pretende casar, precisa se adaptar a ele. Precisa reconhecer essas regras e viver, colocar em prática dentro do casamento. Fácil não é. Digo a vocês por experiência própria, fácil não é. Meu esposo e eu, a gente todos os dias lutamos para manter esses princípios que a palavra nos ensina a respeito do casamento. Para manter essa lei, para manter essas regras, para vivermos essas regras, para que nós sejamos felizes juntos, para que eu deseje a felicidade do meu marido e ele deseje a mim e nós sejamos felizes juntos. É uma construção dia após dia. Fácil não é, mas é possível quando nós respeitamos essas regras. Que tão somente tua casa seja abençoada. Que tu, teu marido, seja abençoador de outros casais. Que vocês construam junto essa mútua felicidade um para com o outro. E que o Deus vivo, que é o Criador, que é o abençoador e que é o mantenedor do casamento, te abençoe. E que você aprenda com Deus vivo os princípios do casamento. E que vocês coloquem em prática. Porque pode ter certeza, funciona, dá certo, pois isso a palavra já nos prova e nos comprova. Um cheiro no teu coração e a paz seja sobre tua casa.